pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Estamos aí mais uma segunda-feira na mesa, né? Na mesa do Senhor, na mesa da comunhão, eu gosto de falar, né? Com a nossa família, né? Com as famílias, o pequenininho tá ali dormindo. Baunilha tá dormindo. Pega ele, vê se ele... Olha o Baunilha, gente. Olha a folga Ele desse não gato. gosta que acorda Não gosta que acorda ele, vai morder a mãe dele. Vamos ver se ele Fica fica. bonitinho. Olha lá, mordeu já. Olha lá. Olha, tá mordendo. Tá bonitinho, filho. Ele não fica. Só se ele tá com muito sono, aí ele fica. Né, papai? Olhando, falei, você tá sabendo? Falei, não, live não, hoje não. Ah, hoje não. Hoje eu tô cansada, estudei bastante. Segunda-feira a gente sempre tira o atraso do final de semana, né? E aí, gente, como vocês estão? A gente sempre pergunta, né? E aí? Então, de novo, bem-vindos à mesa, né? A nossa mesa, assim, que a gente gosta de falar, que é onde, a mesa onde tudo acontece, né? Por mais que a gente não tenha mais, né? Esse costume de mesa, o que eu sinto muito falta, assim. A gente aqui, a gente mantém isso e a gente quer manter, mas a gente sabe que as famílias brasileiras não têm mais costume de sentar à mesa e comer, né? Ah, mas é só café, não precisa. Ah, mas almoço aqui na TV e tal. Mas vamos comer assistindo uma novela. É de Deus, uma série, é Gênesis. Entendeu? Então, tipo assim, não é questão de certo ou errado, mas eu acho muito bom ainda manter esse costume da mesa, justamente por isso, pra gente ter esse contato, né? E ficar próximo, assim, de a gente saber o que acontece, né? Então a gente come junto, dá risada junto e por aí vai, né? Vai aprendendo junto. Então a gente fala que é a mesa da comunhão. Gente, a gente queria falar aqui, a gente continua lendo a Bíblia, né? Inteira, como a gente vem falando com vocês. Então a gente tá terminando Levíticos, né? E aí o próximo vem o Números mesmo, mantém ali. Mas ao mesmo tempo a gente vai lendo outros livros, vai lendo outras coisas. E a gente até falou aqui pra vocês, né? Se quiserem que a gente converse alguma coisa específica, manda aí pra gente falar, que às vezes é até assunto que a gente não sabe. E a gente vai aprender justamente no estudo por vocês, porque vocês mandaram, né? Então referência, assim, ideia sempre é muito bom. E hoje a gente queria falar sobre algumas coisas que tem tocado, acho, o nosso coração, no quesito de responsabilidade. A gente até falou um pouco esses dias, né, com algumas pessoas, e a responsabilidade, o dever, ele anda junto, na nossa opinião, com a gratidão. Então, em algumas coisas que a gente tem lido, a gente vê que a própria Bíblia mesmo dá a entender que aquele qual mais quer honrar, quer ser grato, quer fazer, ou seja, no seu sentido de dever e tal, quer fazer algo, é aquele que entende que mais foi perdoado. E isso, quando a gente tira desse princípio, que isso para mim é um princípio, a vida torna-se diferente. A vida torna diferente. A ótica torna diferente, né? A gente escuta muito as frases assim, na qual todos nós, né, já falamos muito. Ah, mas o meu chamado é isso, o meu para fazer tal coisa tem que ter um tal preparo e tal, e que não sei o que, né? E é muito engraçado, assim, né? Você vê depois... Eu já quantas vezes eu não falei isso e tal. Mas de estudo, de tentando crescer mesmo, né? Em Deus, a gente começa a perceber que a nossa vida cristã, ela é de glória em glória. Então ela vai caminhando para cima, né? De glória em glória. Mas também, seja no fato que for, né? Da nossa vida, pode ser em abismo, puxando um abismo. Uma vez eu ouvi, eu acho muito legal, a gente gosta de estudar e saber de onde vêm as palavras, de onde vem formado, né? Como nossa língua veio derivada do latim, então muitas das coisas vêm ali daquela formação. E o medíocre, que quer dizer médium, que quer dizer metade, e ocre, que quer dizer montanha, é metade da montanha, é o medíocre. Então, realmente não faz sentido mesmo ser medíocre, por quê? Porque você começa para parar no meio, vai morrer ali, ou você termina ou nem começa. Não começar, às vezes, é mais prudente do que parar no meio. Sobre aquele exemplo que você gosta de usar do arado. Então, e muitas das coisas que eu tô falando aqui, tem pauta bíblica. Só que às vezes a gente fica só falando algumas coisas no sentido de frases exatas e tal, e a gente não vai contextualizar. Então, tudo que eu tô falando ali tem pauta bíblica. Então, até o que a Nietzsche falou aqui agora é que é o que está escrito lá, que ele fala assim, aquele que
que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de estar nela, né, e tal. Então, ou seja, tipo assim, é, ficar olhando, né, ficar pensando, ficar parando, ficar temendo, ficar achando, enfim, e aí acaba olhando as coisas pelas advertências e tal, e também as adversidades que a vida nos propõe, com certeza, isso tira a gente do foco. Então, às vezes, é melhor não começar, sendo que a gente vai perder o foco, né? A palavra pecado, ela, às vezes, assim, eu vou dar a resposta aqui, claro, né? Porque é um vídeo, né? Então não tem muito o que falar. Se fosse uma conversa assim, ficaria melhor. Porque eu gosto quando as pessoas me perguntam. Eu aprendo mais. Então eu também gosto de, às vezes, trabalhar dessa forma. Fazer uma pergunta e as pessoas acabam, talvez, absorvendo mais. Então se eu fosse perguntar para vocês aqui, o que quer dizer pecado, será que a gente sabe? Porque eu, por muito tempo, eu achei que pecado era só uma coisa ruim. Não, é uma coisa ruim, pô. Pecado é o quê? Pecado é maldade. Pecado é coisa ruim, pô. É ruim. Coisa ruim. E a paz que é verdade, mas ao mesmo tempo, o que é isso? E aí, se a gente fosse falar assim, o que significa pecado? O que significa? Errar o alvo. Não fica um pouco mais leve? Não fica tão pesado igual às vezes a gente acha que é. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para entender, ela é extremamente pesada. Porque um passo que a gente entende assim, não, pecado quer dizer errar o alvo, isso não é tão pesado igual eu pensava. Ao passo que a gente também pode pensar assim, se a gente parar pra pensar, é muito pesado. Porque se você só tem um alvo... É o que o Juninho tá falando aí, é bem pesado, maravilhoso. Porque é complicado, assim, a gente pega e fala assim, a Bíblia diz que o alvo é Cristo. Então, se só tem um alvo e esse alvo eu não tô acertando, então é a pior coisa. Então é por isso que a palavra pecado, ela é, sim, muito pesada. Mas a tradução dela não fica tanto. Mas, se a gente for se aprofundar no que isso pode ser muito pesado. Então, eu entendo que a Bíblia, às vezes, é muito assim. Às vezes a gente olha assim e dá um peso que não existe, ao mesmo tempo também que aquilo que pode ser pode ser muito pesado, pode ser a chave para a vida, a chave para a gente se amar, para a gente se entender. Às vezes a gente não entende porque a gente não vai profundo nela. Não vai profundo na chave, profundo na identidade, profundo no que quer dizer. Né? E a gente queria falar um pouco mais sobre isso, no sentido de que o que a gente está entendendo, sobre a nossa responsabilidade. A gente gosta de falar aqui mais para cristão, né? Porque é onde está tá inserido. É meio que a gente tem uma propriedade pra falar, porque a gente tá nela, né? Faz parte da nossa família. Né? Todo mundo faz parte da nossa família, mas assim, a gente tem a mesma linha de educação, vamos dizer assim, né? E aí que tá. Estamos falando disso, assim, será que a gente tá entendendo quais são as nossas responsabilidades? E aí que tá. Será que a gente entende que as nossas responsabilidades são criadas muitas das vezes? São geradas muitas das vezes? Porque assim, as responsabilidades que a Bíblia nos deixa como exemplo, ela deixa a grande comissão, ir de pregar o evangelho em toda criatura e em todo lugar, né? Tá bom, beleza. Mas o que isso quer dizer hoje, século XXI, momento pandêmico? Né? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer para onde a gente mora? Onde vive, o contexto que você está, solteiro, casado? E daqui 5, 10 anos? A gente chegou até a falar, de uns tempos aqui atrás, de ter falado com pessoas, e a gente falou algumas lives também, que não só deveria ser bom, mas a gente começou a entender que é responsabilidade do cristão adotar. E aí, será que a gente tá entendendo isso? E aí tem um monte de gente que vai levar mal isso daqui que a gente tá falando, ixi, entendeu? Assim como eu também já falei muito mal, ou eu fui muito contra algumas coisas, porque aquilo lá doeu no meu ego, e aí eu não fui buscar entendimento através da pessoa que tá ferindo o meu ego, entendeu? Então é complicado, mas quando eu comecei a talvez trabalhar isso daí,
deixar meu ego de lado e começar a aprender, eu vi que a pessoa tinha mais responsabilidade. Não é questão de chamado e tal, não sei o quê, mas é responsabilidade. Eu acho que não é o chamado era adotar, assim. Você pode nascer com a vontade de adotar ou até criar essa vontade de adoção devido a bons exemplos que você tem. Seja na família, seja no seu meio social. Mas quando você começa a entender, a ter base bíblica sobre isso, você acaba entendendo que é a sua responsabilidade a adoção. Independente da sua vida financeira, independente das suas crenças, independente do que você aprende como bom, sabe? Eu posso falar porque eu achava que eu nunca iria adotar. E aí eu fui tendo essa vontade, me aprofundando, né, na vontade de Deus, buscando a vontade dele e entendendo, tendo base bíblica para isso. Tanto que quando eu e Bruno nos casamos, a gente não sabia se a gente ia ter filhos, assim. A gente tinha uma vontade, mas não era tanta, né, amor? Era quase nula. Era quase nula. Na verdade, as responsabilidades foram... É justamente isso que a gente está querendo falar. A gente foi entendendo um nível de responsabilidade que a gente não entendia e nem buscava. Então, a gente buscando, automaticamente, a gente começou a entender. E querer assumir. Porque eu ainda não posso dizer para você que a gente assumiu. Porque a gente está no processo ainda. É justamente isso aqui. A gente é um ajudando o outro. Vocês aí ajudam a gente em alguma coisa vocês estão aprendendo e vice-versa. Isso aqui é um papo de mesa, papo de comunhão. A gente está tentando, gente. É isso aí. E a gente foi criando, sim, buscando cada vez mais essa responsabilidade. Né? A gente entender de que as pessoas estão no mundo para ser amadas, assim como a gente. Então, e para elas serem cuidadas, né? Para ser cuidados, com certeza. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está amando só aqueles que nasceu na nossa família, só aquele que é do nosso sangue? Né? Então, quando Jesus vem falar sobre algumas coisas, por isso que a Bíblia eu acho tão importante. E também é um dos motivos que eu acho que está sendo cada vez mais tentando ser tirada de contexto, porque ela provoca a gente, ela tira a gente do eixo que é seguro. Porque quando ela fala assim, para fazer algumas coisas para o outro, ele ainda frisa. Não, mas não para as pessoas que você ama. Para fazer para as pessoas que ama, até qualquer pessoa, até pessoa ruim faz. Né? Até uma pessoa aí que rouba, mata e tal, ele tá fazendo ali talvez para proteger a família dele. É o discurso dele. Entendeu? Ele rouba porque ele mantém a segurança e a escola boa do filho dele. Olha só, que bonitinho, né? Não. Entendeu? Então, se for para usar nesse contexto, entendeu? O que a gente tá virando? Jesus vem ali e fala assim, não, a gente faz até pelos inimigos. E a Bíblia é cheia de exemplo nisso, gente. Então é por isso que, tipo assim, eu gosto de ler, porque não pelo contrário, como bonzão e tal, não, é pelo contrário, porque quão ruim eu sou e eu percebo e ela me provoca, e aí aquilo ali eu não quero fazer até uma hora que eu começo pelo menos a pensar, e depois eu vou exercitando, aí eu vejo que eu já começo a querer fazer. E eu acredito que isso é a voz do Espírito Santo. Não é de uma vez, eu acredito, pelo menos comigo não é assim. Algumas coisas sim, mas é bem difícil. Mas o fato é que normalmente eu vou lendo, vou aprendendo, vou criando, não entendo, depois eu vou criando curiosidade, depois eu vou criando vontade e depois eu faço. Eu vejo que é um processo. Mas o fato é, a gente às vezes não. Seguramente, às vezes na caminhada cristã a gente fica se apegando em algumas frases que é perigosíssima, que talvez funcione num certo âmbito, mas a gente começou a tornar isso tão clichê que ficou perigoso. Então vai falar de adoção, vai falar de, sei lá, seja o que for, da gente falar com uma pessoa que não é do nosso âmbito cristão, uma pessoa talvez de outra religião, uma pessoa talvez que é de outro ofício, como por exemplo, às vezes até a pessoa é prostituta ou mexer, sei lá, e aí a gente vai falar que vai fazer um serviço com as pessoas de evangelismo, aí a gente começa a entender errado, que a gente vai converter a pessoa de vez. Ou então, a gente vem se apegando naquelas frases lá, não, mas a gente precisa se preparar para isso. Pô, como que você vai falar sobre adoção? Como você vai falar sobre com uma pessoa de outra religião? Com uma pessoa sobre prostituição e tal? Pô, não é assim, não é qualquer um, tá? Há um passo que isso é verdade, o outro passo mas a gente sabendo disso, a gente tá fazendo por onde? Ou a gente ainda tá se apegando nisso? Porque eu falo por mim.
e por vários que eu conheço, que tá há anos aí na caminhada e ainda tá se apegando nesse tipo de afirmação aí, esse tipo de contexto. O cara tem, não vou nem falar de 10 anos, hein? O cara tem mais de 5 anos de convertido aí, que infelizmente pra gente isso é pouco, né? Tal. Não deveria ser pouco. O cara tem mais de 5, 7 anos de convertido aí, ou tem esse tempo, e ainda tá, a gente tá mandando ainda essas frases ainda assim, não, mas tem que se preparar pra fazer isso, pra fazer aquilo e tal, que não sei o quê. Ah, gente, de 7 anos, você ainda não se preparou, o que mais tempo você precisa? Né? O que mais tempo a gente precisa? Eu não gosto de me tirar da responsabilidade. Então, meu professor de teologia, ele quando ele se converteu, ele leu a Bíblia toda em um ano e começou a aprender, leu não sei quantos livros de religião em um ano. Então, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Gente, quantas pessoas eu conheço que vão na igreja e nunca leu a Bíblia inteira? Então, nossa preocupação, assim, uma das perguntas que tem ficado no meu coração é, a gente tem ido pra igreja por quê? Porque a gente acredita mesmo em Deus, a gente o ama, e aí entendendo isso, a gente entende que a gente ama as pessoas igualmente e que a gente quer lotar o céu com elas, porque a gente sabe que é o melhor para elas, ou a gente tá indo na igreja porque a gente tem medo de ir pro inferno. Se é que existe. Porque ainda tem essa. Não, porque se é que existe, então é melhor eu estar aqui na igreja e tal, porque aí se existir, então pelo menos eu tô aqui. Será que é isso, gente? Será que é isso? Envia uma pergunta aí pra gente. A gente gosta de trabalhar com perguntas aqui, né? Porque é assim que eu aprendo e tal. Então as pessoas me perguntando, me questionando, me tirando do eixo, eu aprendo. E a gente tenta fazer o mesmo aqui. Ou às vezes você vai, voltando pro tema de adoção, às vezes você vai pesquisar algo que vai falar assim, não, deixa eu ver os contras sobre a adoção. E aí você vai nos contras, as coisas que podem dar errado, e aí fala assim, olha, eu não quero adotar por isso, eu tenho dificuldade com isso. Mas assim, isso vale pra adoção e pra todo o cristianismo. Ninguém falou que ia ser bom. Ninguém falou que ia ser fácil. Pelo contrário, Jesus prometeu que ia ser difícil. A gente lê e escuta as coisas, porque se é que lê, né? Se é que lê... Você lê e pesquisa, né? Vai pesquisar alguma coisa. A gente pesquisa muito bonitinho, então a gente entende que Jesus é bom, Deus é bom, bonzinho, é papai, é abapai e tal. Entendeu? A gente não vê que, tipo, lá tem uma passagem que dá a entender de que ele é o torturador dos demônios. Entendeu? A gente não vê lá que tem uma passagem que dá a entender que ele veio para causar divisão. Entendeu? Não, a gente não entende, assim. A gente entende que pô, como assim? Duvido. Eu aposto que agora mesmo, que você que tá vendo aí e tal, tá se questionando, ou até me questionando por eu falar isso. Mas será que a culpa é minha ou é sua, talvez porque você não leu? Entendeu? Porque eu também questionava, achava que eu sabia tudo. Quanto mais vejo, eu percebo que menos sei. Mas a ideia é... E agora, o que é realmente o fato, né? A ideia é... muitas vezes não é saboroso. Mas eu tenho tentado a fazer. Tenho tentado a criar a vontade. E depois que cria a vontade, fica mais prazeroso para fazer. Mas mesmo quando não dá vontade, tem coisa que tem que ser feita. Sim, eu acho que a gente tem que, claro, olhar os 2 pontos e se preparar, mas eu gosto de falar pro pessoal que vem aqui em casa, da igreja, que na Bíblia, quando fala o id, na verdade, no hebraico, ele está falando indo. Então, é indo e pregando o evangelho. Então, você está no processo de adoção, né? Você não entrou legalmente, mas você está no processo de adoção. Mas sabendo do que vai... Nesse processo você vai entendendo que pode acontecer sim. Mas você tem que entender e procurar coisas boas também. O que pode acontecer, né? A gente tem um exemplo muito bonito da nossa igreja, que é o nosso pastor, ele é adotivo. A Ruth é uma mãezona, né? Se ela ver esse vídeo, eu até mando um beijo pra ela. Ela é uma mãe, assim, você olha pra ela, você vê amor, assim. Uhum. Você não vê diferença dela com a filha biológica com o filho adotivo. Então, a gente tem que olhar, claro que a gente pode ter dificuldade com a adoção e tudo isso, mas a gente tem que tentar olhar o lado bom também, né? Eu vi uma live da ministra Damares falando de um adolescente, né? Um homem já. Ele
estava no processo de 17 anos, até os 18 anos ele não foi adotado. Então ele teve que sair do lar. E nesse processo de sair do lar, de adoção, como ele não tinha para onde ir, não tinha conhecidos fora daquele lar de adoção, ele ficou na frente do lar, dormindo lá. Ai, gente, que dó. Então eu acho que a gente tem que olhar esses exemplos assim, sabe? O que eu posso fazer por essa pessoa? A gente, antes de começar a live, a gente tava falando, a gente tava conversando sobre isso, porque as nossas igrejas estão tão preocupadas com algumas coisas que a gente poderia já ter alguns planos para esses tipos de coisa, né? Eu soube que tem uma adolescente que não foi adotada e tá indo pra rua. O que a gente pode fazer por ele, né? A gente tem que começar a pensar sobre isso. A gente gosta de trazer pra gente. Então, a gente gosta de pensar, assim, a gente tem esse problema. O que a gente pode fazer, né? E não colocar no colo do outro, né? Então é isso aí, gente. Fica aí puxou até pra essa linha de adoção, né, e tal, mas a conversa é mais por, tipo assim... Não, isso foi só um exemplo. É um exemplo só. Pra você ver como que, assim, de um exemplo puxa várias vertentes e tal, porque, assim, a ideia era, será que estamos cumprindo a nossa responsabilidade? Né? E aí, melhor, ou pior, né, depende. Sabemos qual é a nossa responsabilidade? Deus tem falado com você sabe, assim, a específica, assim, a minha responsabilidade é tal. E quando a gente fala de responsabilidade, será que estamos entendendo que é para o outro e não propriamente com a gente? Porque até nisso, então, é meio complicado. Foram várias perguntas que vai ser... em publicidade, eu trabalhei bastante com publicidade. Publicidade chama isso de corte, né? Vem os cortes, para você definir uma ideia no final, que é o famoso funil. Então começa assim e vai aumentando até criar uma base mesmo de problemas, você entender, aí começa a responder as perguntas de todas, né? Então você vai cada vez categorizando mais para funilar a sua proposta. Então a mesma coisa aqui, será que estamos ouvindo, né? Sabemos a nossa responsabilidade? E aí disso daí vem, sabemos a nossa responsabilidade vinda de Deus, e aí depois vem, sabemos, entendemos mesmo que de fato que a responsabilidade não é para uma pessoa só? Porque quando a gente fala assim, a gente às vezes acaba falando que a nossa responsabilidade não, porque eu tenho que fazer lá com a minha faculdade, eu tenho que fazer com o meu trabalho e com a minha família, e o meu, e aí é Deus seu, é Deus meu, não é Deus nosso. Aí o pão é meu, o pão é só seu, não é pão nosso. Entendeu? Eu quero trabalhar para eu ter dinheiro e minha família não passar fome. É isso? É isso? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais da nossa responsabilidade, fica aqui a pergunta de novo, qual é ela? Ao mesmo tempo, eu estou perguntando e respondendo. Ela sempre será voltada para o outro. Ela sempre vai ser mútua e nunca individual. E nunca individual. A responsabilidade vai ser para um todo e não para o um. Ela vai ser coletivo, gente. Então, será que estamos entendendo isso? Então, puxou ali para uma linha de responsabilidade, puxou o exemplo de adoção, né? Porque é uma coisa que tem criado no nosso coração. A gente tem vontade de ter filhos, tem vontade de adotar, a gente tem conversado sobre isso, né? Sobre futuro e tal. E aí isso é uma base de responsabilidade que a gente levantou aqui. Mas falando você no seu contexto, qual que é a base da sua responsabilidade? Talvez você ainda é solteiro. Então, você está entendendo que a sua responsabilidade é você ser uma pessoa ideal para sua esposa, entendeu? Então, você já se preparar como marido, mesmo solteiro, entendeu? Então, questão financeira, questão mental, questão amorosa, entendeu? Você já está preparado para isso? Para quando ela aparecer? Enfim, um exemplo, né? Quem passa por você na rua e tal, que não sei o quê. A gente tem feito a nossa responsabilidade, né? Então, a gente, enfim, né? A gente consegue perceber que a misericórdia de Deus, ela é dada todos os dias graças a Ele, não só pra gente, mas pra todos. Ele vem falar mesmo, na Bíblia fala que chove e sai o sol para quem é justo e injusto. Então, para qualquer tipo de pessoa. Então, nossa responsabilidade pode ter certeza que todo dia é sim dada e todo dia é cobrada. E é um privilégio quando a gente faz. Tá bom? Então, gente, quarta-feira estamos de volta, né?
Quarta-feira a gente volta com um tema polêmico. Ah, é? Então, pediram pra gente aqui, se você assistiu aí, obrigado, né? E comenta aqui também, ou manda pra gente no direct, sei lá, como você preferir, o que você gostaria que a gente falasse. Que aí o tema que a gente vai falar de quarta-feira, ele é de gênero, de identidade. De gênero. Então, Identidade de gênero e gays, filhos de pastores. Exatamente. Então, a identidade de gênero e filhos de pastores. O que que a gente entende, o que que a gente acha e tal, né? É claro, tipo assim, isso daí vai ser pautado na nossa opinião, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente entende também, sem querer desrespeitar ninguém. Mas a gente vai sim falar a nossa opinião e esperamos que você seja aberto para isso, que você venha participe com a gente também. E deixe também seu comentário, até pra gente poder, de novo, a gente sempre fala isso, pra gente poder aprender junto. Tá bom? Então é isso aí, gente. É isso. Até quarta-feira. Até quarta, gente. Um abração.